A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe nesta manhã a cada um de nós. Deus tem nos entregado cada maravilha, aqueles milagres que acontecem mesmo assim na vida dos outros. Ali é maravilha na nossa vida para que nós cremos, para que através desse milagre nós venha glorificar o nome dele e ser testemunha dele, de Deus. Por isso que até os milagres na vida dos outros é uma maravilha na nossa vida, porque nós temos conhecido aquele que faz milagre, aquele que restaura a vida, que cura, que liberta, que salva, primeiramente, que salva, e ele está pronto para salvar a minha vida e a sua vida. Por isso, meus amados irmãos, olha esta palavra. Deus, ele não só mostra como faz, para que a dúvida não seja na mente do homem. Porque se Deus só falasse, as pessoas iam ter dúvida. Ah, mas eu não vi. Então Deus mostra o que ele faz. E isso não é, só para que ele seja visto. Não. É para que você creia nele. Porque ele é o que você vê ou não, ou crê ou não. Deus é Deus. Mas ele quer que você seja salvo. Porque ele pagou um preço alto pela sua vida, pela minha vida. Então, em primeiro lugar, nós temos que colocar a salvação. Nós temos que trabalhar naquela parte da salvação, para que nós sejamos salvos. E os demais, Deus acrescentará durante os nossos dias. Estou aqui no livro de Lucas, capítulo 19. Um homem que era riquíssimo, para a sociedade era um homem bem visto, um dos maiorais, Só que era pobre em espírito, era pobre de justiça, Ele não tinha vida digna, ele não tinha vida, que agradava a Deus. E teve um dia que ele viu falar, e neste ouvir falar, ele tentou se colocou a conhecer que mistério é esse, que homem é esse, Então, às vezes nós vê o que é bom, mas nós deixa esbarrar em nós. Nós não tenta, nós não prossegue para ver que mistério é esse. Porque tem muitas pessoas que Deus envia o poder dele, envia ali a palavra dele através daquela pessoa. Só que às vezes nós não vamos. Nós fica naquilo que atrai a humanidade, mas que esvazia, continua deixando a pessoa morta para o mundo, para Deus, perdão. Para o mundo é vivo, mas para Deus se torna morto, porque não tem algo que envivesse, que deixe ela ativa, como deixou este homem aqui, que era o Zaqueu. Então o capítulo 1 diz assim, o título, Zaqueu, o publicano. E nós sabemos que publicano naquela época era um dos mais pecadores, de forma enganadores, Então, mas isso não quer dizer nada quando a pessoa tem a disposição, ali para uma decisão. Isso não importa se é bandido, se roubalheiro,
ou é mendigo, ou é pessoa... Isso não quer dizer nada. Vai depender da sua ação, da sua disposição, do seu agir. Então este homem teve uma reação que aquilo que ele fez, que ele tinha feito no passado, o Senhor Jesus apagou, que ele alegrou de forma extraordinária, que teve festa lá no céu, como aqui na terra também, porque o Senhor Jesus fez que isso seja realizado. Então, olha só. Entrando em Jericó, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, além de ser visto, e tinha muita riqueza. Era um dos mais ali principais ali, né? Procurava ver quem era Jesus. Sabe? Nesta terra, eu tenho passado não em muito, eu não tenho saído daqui. Só no estado aqui de São Paulo, aqui pouco. Mas a gente, várias pessoas que eu ando, nós temos tentado mostrar a Jesus à população. Não é só a igreja mundial, como tem várias igrejas, né, que tenta mostrar a Jesus. Por que eu falo nós tenta mostrar? Porque a pessoa do outro lado, eles não dão prioridade, então nós fala, só que eles não dão valor. Eles não dão valor. Então nós tenta mostrar, nós leva, né? Nós mostra que é o que o Senhor Jesus faz. Só que a humanidade, né, continua cego. E isso é desde o início do mundo, continua cego. Deus fala isso. Fala assim, desde o início que eu deixo aquilo que eu faço e não é oculto. Ou seja, ele faz invisível. Não. Ele faz para que todo mundo veja. Então diz aqui, procurava ver quem era Jesus. E a humanidade, será que está essa procura? Não. Estão querendo destruir. Só que isso se torna ao contrário. Ele está destruindo a sua própria vida. Quando a pessoa quer escandalizar a palavra de Deus, termina escandalizando a ele mesmo. Diz assim, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, ou seja, um homem pequeno. Isso não é pequeno na fé não, que na fé ele era grande, porque quando ele colocou a fé dele para funcionar, ninguém parou. Ele fez, né, o que poucos fazem. Então, correndo diante, né, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Peraí, um homem rico, né, maioral, peraí, passou no meio, na frente de um povo, né, de uma multidão, saiu correndo, né, para que pudesse ver Jesus. Só que Jesus já estava vendo ele há muito tempo. A fé é essa. A fé é essa. Ele já tinha visto. Só que ainda como ele, né, não conhecedor da palavra de Deus, né, ele significava que ele queria ver com os olhos. Mas ele já tinha visto. Porque a fé dele é que fez ele ver Jesus, né? E o Senhor Jesus ali naquele momento já estava trabalhando na vida dele. Que quando a pessoa tem a disposição
né? Para que venha a conhecer, venha a estar perto, a se prostrar diante do Senhor Jesus, de Deus, né? Ali já é o Espírito Santo. O agir, o sair daquela pessoa, o Espírito Santo já pega ele e já leva aonde tem que ser levado. Não importa se tem multidão na frente, se tem alguém querendo parar, né? Porque nós colocando aqui acima, lá no Lucas mesmo, capítulo 18, né? A multidão, né, queria parar o cego, né? E só anunciava, e ouvindo tropel, eu estou no capítulo 18, versículo 36, e ouvindo o que ele ouvia falar, que Jesus ia passar por ali, e ele estava pedindo esmola no caminho, esmolas no caminho, e ouvindo o tropel, ou seja, o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele começou a clamar, né? E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, né? De ajudar. Não. Mandava ele se calar porque estava fazendo barulho, né? Então estavam incomodando aqueles que iam na frente. Mas ele não sabia que eles também estavam com fome. Os que iam na frente com o Senhor Jesus esqueceram do próximo. Então o próximo é esse. Aquela multidão, será que não tinha próximo? Ele não se lembrava do próximo? O Senhor Jesus disse, o primeiro mandamento, veio 2. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é ser o próximo a si mesmo. E as pessoas esqueceram que aquele também estava com fome e sede. E tem muitas pessoas por aí que querem se mostrar, mas não querem mostrar aquele que está ali com fome. Não querem levar, melhor falando, não querem levar o pão, a água. Não, eles querem para si, né? Eles querem somente para si. Por isso que o Senhor Jesus disse os 2 mandamentos principal. Fazendo isso, você tem um garladão, né? Lá no céu. Ou seja, você é bem-aventurado que fizeste estas coisas, né? Então ele disse, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, ou seja, aqueles que poderiam, cadê o próximo? Não existe. Mas o Senhor Jesus, conhecendo a fome, a sede que aquele homem estava, e que ali não desistiu para nada, ou seja, aquela disposição, não importa se tem espinho, não importa se tem, se o Satanás, o inimigo, está ali tutucando, está querendo entrar na frente, ele fala, não, sai do meio que eu vou. Muitas pessoas às vezes começam a buscar Deus, e ali em poucos momentos, já não tem mais força. Qualquer palavra negativa vindo do outro lado, ele já começa a escandalizar, ele já começa, sair. Aquilo que ele fez atrás já não serviu mais para nada. Ou seja, a raiz é aquela parábola do semeador. A palavra foi plantada, só que ele não regou e a raiz não cresceu, né?
quando nós colocamos a palavra de Deus dentro do nosso coração e pratica, quando ela não cresce, é a forma de nós não praticar. É só plantada, mas nós não rega, como diz o apóstolo Paulo, né? Porque nós temos um trabalho de regar, né? Ali aquela semente. Não é só plantar. Nós temos que cultivar, nós temos que praticar. Se é a palavra de Deus, então nós temos que praticar, para que ela venha crescer dentro de nós, né? Que ali venha ficar uma marca, o selo. O selo é a palavra do Senhor, né? O Espírito Santo é a palavra do Senhor, mesma coisa. Aí o pastor Henrique Alves, lá do Rio de Janeiro, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus, né? Continua sendo essa pessoa abençoada, continua cultivando aí o que Deus entregou nas suas mãos, né? E se você quiser aí entrar aí, irmão, fica à vontade, a casa é sua, tá? Então, pode ver que este cego estava, né, decidido, né? Eu vi a mensagem aqui do semeador, falou quando plantava, ali no meio dos espinhos, os espinhos apertavam que não tinha como ela crescer, né? Ou seja, espinho quer dizer, é aquilo que o povo fala contra, né, a palavra de Deus, e que você dá ouvido, e aí começa a apertar que a palavra de Deus que foi plantada em você, infelizmente não serviu para nada, porque você deu ouvido mais às pessoas de fora, as palavras de fora, do que a palavra de Deus. Então este cego, ele não deu ouvido. A única coisa que ele deu ouvido, né, era que o Senhor Jesus estava perto dele. E que isso poderia ser a única oportunidade. A única oportunidade. Muita gente tem perdido a vida por ter perdido a única oportunidade. O Senhor Jesus apareceu a ele, né? Foi até a ele, falou com ele através de outras pessoas, né? Aí essas pessoas que andam no mundo, né? E infelizmente não deu ouvido, porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar para nós. Para mim pode ser agora, 1 hora depois, pode ser 10 minutos depois, né? Então nós temos que estar preparados. E tem muita oportunidade que as pessoas, eu não sei onde é que está, tem muitas pessoas aqui, isso mesmo, deixa eu convidar ele aqui. Tem muitas pessoas que é dado não só a oportunidade, mas o conhecer. Só que nós temos, como o homem é tão falho e às vezes não quer conhecer, né, a justiça, a verdade. Então, este cego não se calou, né, e não deu ouvido às palavras negativas. E é por isso que o Senhor Jesus parou. O Senhor Jesus disse assim: se um senhor, né, um homem, um pastor, tem 100 ovelhas, uma desagarrar, ele deixa aquela que está segura, aquelas 99, e corre em busca daquela que saiu, né? Então, o importante que o Senhor Jesus quis dizer, eu vim para aquela que está perdida, não para aquelas que já estão achadas. Porque estão achadas, né? É só botar comida suficiente para aquelas que já estão achadas, aquelas que já estão ali junto com ele. Agora, aquela que não está, não só precisa de comida, como nós precisamos achar e trazer, né, para perto, para nós poder cuidar, né? E tem
tem muitas que têm uma ferida, que diz uma, né, uma enfermidade, que uma dor, algo dentro, né, até mesmo na alma, que não consegue, não tem força, já está fraca. Então essa que precisa de comida e de cuidado. E nós somos chamados para isso. Então o Senhor Jesus parou para aquele cego. E não só para o cego, mas também parou para aquele homem que correu à frente, que é o Zaqueu, que a palavra é em Zaqueu. Então correu à frente, subiu, a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém, o apóstolo Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas aquilo que convém é o quê? É aquilo que agrada a Deus, Então, convém ficar hoje em tua casa. Por que convém? Porque aquele homem se dispôs a deixar tudo que ele fazia para trás, Oportunidade, ele aproveitou, falou, a minha pode ser essa, a única. Então ele aproveitou essa oportunidade, E ele, no sentido de que ele correu, ele já tinha esquecido aquilo que ele tinha feito para trás, o que ele tinha, ou seja, riqueza para ele já não era mais, ali o principal dele, não, o principal dele era outra riqueza, que era a presença do Senhor Jesus. E por isso que isso convém. E todos aqueles que praticam essa mesma forma, essa parte, de se doar, de procurar a justiça de Deus, a presença de Deus em primeiro lugar, isso convém, ao Senhor Jesus, ali abraçado aquele homem. É o que está falando a palavra a respeito aqui. Ou seja, jamais um homem sair daquilo que ele está fazendo, que é o mal, as coisas do mundo, e com a direção que ele tomar, sendo diretamente para Deus, Deus já toma ele ali, o Espírito Santo já toma ele e leva aonde quer que seja, para que ele seja salvo. Então disse aqui o Senhor Jesus, desce depressa, pois me convém. Ou seja, para mim é obrigado agora, estar com você. Você já não faz parte mais daquilo que você pertencia. Você agora pertence a mim. Com essa atitude que você tomou. Então, por isso nós temos que ter uma atitude diferenciada. Nós temos que dar prioridade para o bem, para a justiça. E tem muita gente com fome, com sede de justiça, de Deus, da presença de Deus, Só que ali ele tem que ter uma disposição. Tem muita gente levando a palavra de Deus, que é o pão, a água, ali. Só que ele, ainda não acordado, não dá valor. E como a palavra diz aqui, ele desceu a toda pressa. Gente, se é para ir se é coisa de Deus, gente, se apressa. Eu tenho certeza absoluta que você não vai perder nada. Eu não perco, nós não percamos nada. Quando vê que é algo de Deus, já corre. Independentemente, como o Senhor Jesus diz, quem vai pregar, que o homem, ele gosta de falar.
aquele lá não pode pregar, aquele lá não pode pregar. Mas o apóstolo João Batista se deparou com um homem que estava pregando o evangelho, né? João Batista não era, chega nem a perto, como ele mesmo falou, né? De comparar com o Senhor Jesus. Que ele disse que não era digno nem de desatar a sandália dele. João Batista viu um homem lá, fazendo a obra de Deus, ele mandou o rapaz parar o homem. Ele não podia fazer. Por quê? João Batista não conhecia o coração do homem. O homem conhece outro homem? Não, conhece não. E o Senhor Jesus, ele chegou para o Senhor Jesus, João Batista, e disse: nós paramos, nós proibamos, né? Um homem fazendo a tua obra lá, nós paramos ele, ele não pode fazer. Porque não andava junto com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: o que não é conosco, o que não é conosco, é conosco. Ou seja, aquele que pratica as obras, mas que é do mundo, aí sim, ele não é conosco. Mas aquele que pratica nossas obras, esse é conosco. Independentemente se anda com nós ou não. Né? Então aquele homem, não é só porque não estava junto com o Senhor Jesus, então João Batista já dizia que ele não era do povo de Jesus, da família de Jesus. A família de Jesus, eu estou falando, né, ali, aqueles que crê, aqueles que estavam dispostos, né, a salvação, a fazer a obra de Deus, foi chamado. O homem não conhece. Não. Então, às vezes, nós pode até proibir, mas às vezes nós somos enganados. Nós não pode proibir ninguém. Nós não sabemos o coração daquela pessoa com Deus, né? Mas aqui, falando em Zaqueu, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, né? Então, ele recebeu o Senhor Jesus com alegria. Ali já não era mais o Zaqueu, o Zaqueu passado. Não, era uma nova criatura. E quando nós recebe o Espírito Santo, nós se torna uma nova criatura. Ele já não sabia, não queria mais saber, né, daquilo do que ele tinha, do passado. Não. Então por isso que a palavra de Deus, ela vem para restaurar. Como? Quando você se dispõe para Deus, a palavra restaura você. A palavra restaura. E diz aqui, com os que viram isto, murmuravam. Ou seja, as coisas vieram sobre ele, né, o Zaqueu, que era para que ele ouvisse isso, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então já veio palavra meio negativa aí para ele. É claro que ele estava falando, esses que murmuravam, era com o Senhor Jesus. Era com o Senhor Jesus, né? Mas ali, a palavra encaixava ali em Zaqueu. Ele poderia desistir, né? Mas ele já tinha recebido e disse ali, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres, né, a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A fé, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos.
Então, aquelas pessoas que se murmuraram, né? Então, esse último versículo 10 aqui foi para aquelas pessoas que murmuraram, né? Que o Senhor Jesus, né, entrou e ficou na casa de Zaqueu, que não era mais, né, pecador da forma que era. O homem continua pecador, mas ele estava limpo do que ele estava fazendo. Ele já não era mais do mundo, ele já não era mais perdido, ele já tinha sido achado, né, pelas coisas de Deus, pela presença do Senhor Jesus. E este cego também, né, como diz aqui no capítulo 18, você vê que quando o Senhor Jesus parou, né, aqui diz, parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, o Senhor Jesus perguntou a ele, o que quer que eu te faça? O Senhor Jesus sabia o que ele queria? É claro que sabia. O Senhor Jesus sabe o que eu quero, sabe o que você quer, né? Só que ele quer saber da sua boca. Será que é certeza que você quer isso mesmo? O Zaqueu, ele mostrou o que era que ele queria. Para aí, quando ele se pôs ali, né, a buscá-lo, que ele não conseguiu ver, ele correu adiante. E isso fez com que o Senhor Jesus visse o esforço. Você lembra daquela passagem que o homem, né, 4 amigos de uma pessoa enferma, não podia também ver o Senhor Jesus, que a casa estava lotada, multidão. E eles fizeram um buraco no telhado e baixaram, né, colocaram a pessoa enferma por ali, que desse acesso ao Senhor Jesus, né, ali. E aquela pessoa ali, né, chegando ali no local, o Senhor Jesus viu o esforço, viu a fé. Isso não é ver com os olhos, não. Ele viu o esforço, ele viu a característica, ele viu o momento que aquele homem pediu, né, para que fosse colocado. Já pensou? Abrir uma casa né? E isso, como é figura de linguagem, né? Você pode, com o seu esforço, com a sua disposição, você abre buraco aonde quer que seja, para que você possa receber o Senhor Jesus. Isso não importa na sua vida, né, o que está acontecendo, ou que tem colocado diante de você, mas quando você tem a disposição para buscar, ali o Senhor Jesus faz com que seja aberto qualquer coisa. Ele quebra tranque de cadeado, de trava, o que quer que seja, para que você tenha acesso a ele, né? Então aquele homem não tinha como chegar ao Senhor Jesus, né? Mas ali a fé daquele homem, né, fez com que ficasse, ou seja, ali, para quem tem fé, para quem serve a Deus, ali foi um portão automático. Foi um portão automático. A sua fé abre qualquer coisa, abre parede, abre qualquer lugar para você entrar. O Senhor Jesus faz acontecer isso. Aquela mulher de 12 anos, tinha gastado tudo, continua do pior, ali de onde que ela estava ao pior, ou seja, melhoria nada. Mas há uma atitude que ela tomou. Eu vou e toco nele e serei curado. Você vê como que é a reação de uma fé. Você ganha a sua salvação. Eu ganho a minha salvação através da nossa fé. E a salvação vem por causa da sua fé. Então é isso que Deus colocou no meu coração. É essa parte, essa atitude que nós temos que ter. Isso não importa quem está na frente, né? Isso não importa se tem
parede. Não. Importa você ficando firme na sua fé, dizendo: eu vou vencer. Eu não sei o que você tem na sua vida, o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que estão aprontando para você. Nem para mim eu não sei o que estão aprontando para mim. É coisa aparecendo aqui e acolá. Mas a minha fé diz: eu venci. Eu durmo com isso, dizendo: eu venci. E não importa a quantidade ou o peso. Não. Importa nós se manter com aquilo dali, que é a nossa fé, dizendo: nós vamos vencer. Aquele homem, quando chegou naquele local, na porta, que viu aquela multidão que não dava para ele chegar, e quando a fé, até os amigos dele ficaram desanimados, com certeza. Mas ele, com aquela fé extraordinária, falou que tinha lugar que ele poderia chegar. E aquilo dali foi realizado. Então, a fé daquele homem salvou ele. A fé do cego salvou ele. Quando o Senhor Jesus disse: o que você quer que eu faça? O que quer que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Pode ver que ele não era cego de nascença. Não. Ele falou: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. E a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E seguindo, glorificando a Deus, também todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Então você vê que a reação foi do cego. Aquele povo estava lá fazendo o quê? Só para estar perto ali e não deixando o que queria estar perto chegar e não deixava. É aquele dizer lá que o Senhor Jesus disse: fariseu, saduceu, vocês nem entram e nem deixam o povo entrar. Então tem muita gente que acha que está perto do Senhor Jesus e está longe. Porque aquele que não ama o próximo, gente, cuidado. Aquele que não age para que também tenha espaço o próximo diante da palavra do Senhor, da presença de Deus, nós também pode estar se distanciando cada vez mais de Deus. Então, a presença de Deus é para todos. É para todos. Sabemos que a Bíblia diz: nem todos serão salvos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque por esta parte também dá acesso a esta mensagem. Nem muitos chamados e pouco escolhidos. Por quê? Às vezes é chamado e infelizmente faz uma parte dessa. O cego queria se aproximar do Senhor Jesus, só que muitos diziam: se cala. Mas cadê o amor do próximo? Então você vê como que é a palavra do Senhor Jesus. Ele busca coisa, que nós estamos fazendo que não é para nós fazer. Que não é para nós fazer. Aquilo que doia dentro de nós, a reação que aquele que está lá do outro lado, que está com fome, sede, a reação dele, ainda que não agrada a nós, mas se agradar ao Senhor Jesus, saia do meio, É melhor nós aceitá-lo, Ontem eu estava aqui na minha casa, tinha um ensaio de louvor na casa da minha irmã, e chegou um mendigo ali, na hora, bêbado, que não estava quase segurando em pé,
E as pessoas estavam saindo, né? E ele veio conversar comigo. Infelizmente, não só ele saiu abençoado, como eu fui abençoado. Você acha que não foi o Senhor Jesus que mandou aquele homem ali? Cara, que foi. Então você vê como que é as coisas, né? O Senhor Jesus trabalha da forma que Ele quer, da forma que está escrito. Ele falou assim: eu faço o que meu Pai já prescreveu. Então eu não falo, eu vou escrever para me falar, não. Já está escrevido há muito tempo. Ou seja, a Escritura já está ali pronta e tem que se cumprir. E falando neste século, nesse tempo, né, aqui real, do que está acontecendo no mundo, já está escrito. A humanidade pode melhorar? Pode. Se cada um se converter, cada um tiver no seu coração o amor pelo próximo, né? Mas não tem amor nem para si, vai ter amor para o próximo? Porque quando eu destruo a minha própria vida, eu não tenho amor por mim. Então, e aquele que dá valor mais ao mundo, ele não ama a sua própria vida. Não. Então nós temos que dar valor, né, à nossa vida, para que nós possamos dar valor ao próximo. E o amor, que é o Senhor Jesus, a Deus em primeiro lugar. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas não ama o irmão. Peraí, a palavra de Deus está bem escrito. Se vós não amar o seu irmão que você vê, você pode amar eu que não vê? Então a Bíblia está falando isso. Eu não sei qual é o livro nem o capítulo, mas que deu um branco agora. Mas não sei se é em 1 João que fala isso. Então você vê, ele fala. Se vós não ama uma pessoa que você vê, você pode amar uma que não vê, ou uma coisa que você não vê? Não. Nós temos essa oportunidade que Deus está dando para nós agora. Não só agora, dá todo dia. Através mesmo do próprio pastor Henrique aí, né? Um homem que fala a verdade, continua falando a verdade, levando a palavra de Deus, né? Não é doutrina de igreja, nem de homem, como diz o apóstolo Paulo. Cuidado com as doutrinas do homem, o apóstolo Paulo fala. Porque só há uma doutrina que serve para nós. A doutrina do Senhor Jesus, o ensinamento da palavra de Deus, não a palavra do homem. A palavra do homem adoece. É doença para o homem. A doutrina de homem, de igreja, é doença para o homem. Mas a doutrina do Senhor Jesus, que é o ensinamento da palavra, essa é vida, é saúde para a nossa vida. Então é isso, meus amados irmãos. Fica na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, agora eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste exato momento eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que tem dado a nós, e por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. É mais uma semente plantada. É um pão, a água, para que eu possa viver de pé, Senhor. Aquele que não come, que não bebe, uma hora ele vai cair. E não se levantará mais, que não tem mais substância, força. Senhor, não há outro pão ou água que venha ter substância, vigor, como este pão e esta água que o Senhor nos deu agora, Senhor. Meu Deus, o Senhor Jesus disse, quando Satanás disse, se torna esta pedra em pão, o Senhor Jesus respondeu para ele, não só de pão o homem viverá, mas de sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Porque nós sabemos que nós somos dependentes da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. E pelo qual tem muita gente precisando, Senhor.
desse pão, dessa água. Como o Senhor Jesus disse, eu vim para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão desagarradas. E a gente vê muitos, Pai, já conheceu e que agora não conhece mais o Senhor. Está ali precisando, Senhor, de um pão. Sabe, aquele pão que o Senhor levou até Elias, aquela água que o Senhor enviou ali, através do anjo, até Elias, Pai, que deu força, Pai. Isso não é pão aqui da terra, não, Pai. É um pão que só o Senhor sabe fazer, só o Senhor sabe levar. Aleluia, 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 Pai. Coloca esse pão diante do teu povo, Pai. Daquele que está na rua, daquele que está nos presídios, aqueles que estão na cadeia, aqueles que estão nos hospitais, aonde quer que seja, Pai, que está sofrendo com fome e sede, Pai, de justiça. Aleluia, aleluia. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece muito mais do que qualquer homem. Ajuntando os homens do mundo inteiro, Pai, ainda não tem o teu conhecimento. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, mas principalmente daqueles que estão longe do Senhor. Dá o discernimento, mostra o caminho, Pai, aonde se deve andar, para que ele tenha ali, diante dele, o caminho da salvação, Senhor. O caminho diz, lá em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus declara quem é o caminho, é Ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sem mim ninguém chega ao Senhor, Pai. Meu Deus, que seja feita a Tua vontade na vida dos Teus filhos agora. Na vida daqueles que estão longe do Senhor. Na vida daqueles que estão precisando de um pão, de uma água. Daqueles que se encontram enfermos. Daqueles que o Satanás está querendo, Pai, mexer no casamento, mexer na vida de um filho, de uma filha, que nesse momento até mesmo pode estar no caminho das drogas, da prostituição, Senhor. Pai, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, alcança essa pessoa, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a minha família, principalmente meu filho que se encontra no colégio agora, Pai. Pai, proteja ele, guarda não só ele, mas como os alunos de todos os colégios, os professores, diretores, GCM que se encontra lá também. Protege também, meu Pai, os policiais, dá força, Pai. Ali todos os pastores, missionário, missionária, ombreiro, apoio, padre, papa, continua reforçando o teu conhecimento a cada um deles, Pai, para que nós podemos levar a verdade, a vida, aonde quer que seja que o Senhor envia, Pai. Aonde está precisando que o Senhor possa enviá-lo, que nós esteja disposto a isso, Pai. A servir ao Senhor, está à disposição, com essa disposição, fazer a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, abençoe o pastor aí, Henrique, no Rio de Janeiro. Continua fazendo essa obra que agrada aos olhos de Deus. Fica na paz. Deus abençoe. Um abraço aí de coração, meu irmão. Em nome de Jesus.